Fala galerinha, eu sou a Nath, bem-vindos ao meu canal. Hoje vai ser um vídeo assim, um bate-papo com vocês, me apresentando, contando um pouquinho aí da minha trajetória até aqui, até porque tem chegado muita gente nova e nem todo mundo, né, maratonou aí o canal, todos os vídeos, tem gente que chegou de paraquedas, que ainda tá aí um pouquinho perdido. Então esse vídeo é pra deixar assim no topo, pra todo mundo que ainda não conhece, não conhece toda a minha história, toda a luta aí que a gente tem enfrentado. Então esse vídeo, né, pra dar assim, uma explicação geral, certinho, como que tem sido aqui, até porque para quem não sabe, além de lutar contra o meu diagnóstico, eu tenho que aprender a conviver com o diagnóstico, né, do meu marido. Nem todo mundo, eu acho que também chegou a ver o vídeo em relação a isso, mas eu já vou entrar no assunto, contar tudo desde o começo. Então, já no começo, não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de hypar esse vídeo, de me seguir lá nas outras redes sociais que eu vou estar deixando aqui na descrição também. E muito obrigada pela sua visualização. Começo a conversa. Eu sou a Nadi, né? Meu nome é Nadiele. Eu tenho 30 anos e você deve ter chegado aqui nesse canal a partir de um vídeo meu que eu estou contando que eu tenho outro tumor no maxilar, né, que já é uma recidiva, provavelmente a terceira recidiva, de um câncer ósseo que ataca o meu maxilar, o seio maxilar, que eu já tive a primeira vez há 10 anos, que ano passado teve a primeira recidiva, e que depois da cirurgia e tudo mais, agora fazendo, né, os exames, eu tenho a terceira recidiva. Mas isso é só assim a pontinha, né, do iceberg. Eu, em 2018, eu e meu marido e a nossa filha de 4 meses, a gente foi para Portugal. A gente foi tentar uma vida nova lá. E então a gente ficou em Portugal em 2018 até esse ano de 2025, né? Basicamente 7 anos que a gente ficou morando em Portugal. Então eu tenho aí vários vídeos de Portugal, a gente comendo caracóis, que é um prato lá que eles consomem bastante, mostrando as lojas, mostrando o supermercado, enfim, sabe? Um pouquinho do que era viver em Portugal, e foi por isso que eu abri o canal, para poder mostrar a minha vida em Portugal. Eu já tinha tido o câncer quando eu fui para Portugal, mais ou menos tempo que eu tinha tido o câncer, já tinha passado 3 anos e eu já tinha tido a alta, né, oncológica, não tinha mais nada que demonstrasse que eu não teria, sabe, tipo, uma recidiva. Me deram alta, não precisava mais ficar naquela investigação. Também não tinha mais sintoma nenhum, então continuei minha vida, trabalhei muito, então, assim, por isso que eu era meio sumida aqui no canal, porque eu trabalhava muito no tempo que eu estava em Portugal. E assim foi a nossa vida durante 6 anos, basicamente. A gente já tinha comprado a nossa casa lá, o nosso apartamento lá, então tem um vídeo também no canal do tour, né? Primeiro pelo tour do apartamento quando a gente chegou, que era o que a gente alugava, e segundo pelo apartamento que a gente comprou, né? Tem um tour também. Então, assim, a gente comprou o apartamento, a gente mobiliou o apartamento, isso em 2023. E a gente tava seguindo a nossa vida, não pensava, não queria voltar pro Brasil. Então, ano passado, quando eu tava trabalhando numa rede de supermercado super grande lá, bem conhecida assim na Europa em si, sabe? Tava com um emprego já estável, porque já tava quase um ano nessa empresa. E eu trabalhava no setor da gastronomia, que é tipo fazendo frango, assando leitão, assim, no setor quente, né? Onde fazia a preparação das comidas. Aquelas comidas que você chega e já tá pronto no mercado, que é só você pegar e comer. Eu trabalhava preparando essa comida. E pelo fato de ficar sempre no forno, eu comecei a ter aquela coriza, que eu achei que era pelo fato de estar no clima frio e trabalhar no quente. Então essa mudança de temperatura, comecei a ter essa coriza.
Só que o sinal de alerta foi quando essa coriza mudou de transparente para um tom alaranjado. E aí era sempre só do lado esquerdo. Eu já tinha tido, né, isso uma vez. E a primeira vez que eu tive, eu não tinha esse sintoma da coriza. A primeira vez que eu tive era sintoma de sinusite. Tanto é que eu vou até comentar aqui, né, com vocês, sim, por cima, que eu descobri por causa da sinusite. Eu sempre tive sinusite desde pequena. Depois, quando eu já estava adulta, estava tendo uma crise, aquela dor é sinusite. Fui ao otorrino, receitou o antibiótico, não melhorou. Então eu fiz a troca assim umas 3, 4 vezes de antibiótico, que não melhorava essa dor e aquela secreção escura. Para aí ele pediu uma tomografia para ver se era o caso daquela, né, sinusite, que é preciso raspagem. Foi aí que foi detectado o tumor. Dessa segunda vez, eu tive primeiramente essa coriza alaranjada, que depois desencadeou um sangramento mesmo, né, uma hemorragia nasal, e comecei a sentir muita dor, mesmo assim, na maçã do rosto. E assim, já fui para emergência, já expliquei o meu caso, e na própria emergência, né, a própria emergência já fizeram uma tomografia, e nesse dia mesmo eu já fiquei, né, mais preocupada, porque eu saí de lá sabendo que tinha uma mancha ali na mesma região, que provavelmente era uma recidiva do câncer. Então, depois foi pedido a ressonância, fui encaminhada ao otorrino ali para poder, né, saber qual protocolo fazer, e foi descoberto na ressonância que sim, era o câncer de novo. E então foi feita a cirurgia, fiz a cirurgia em outubro do ano passado. Também tem um vídeo no canal que eu conto especificamente essa parte, né, da minha vida. E fiz a cirurgia, minha vida assim, né, virou de cabeça para baixo, porque eu tive que parar de trabalhar, não conseguia trabalhar. Eu trabalhava na parte dos fornos, eu tive que ser mudada de equipe, porque eu não podia estar ali perto dos quentes. E só que ao mesmo tempo, assim que foi tirada, né, assim que eu fiz a cirurgia para retirada, eu tinha uma inflamação que não passava. E como não foi retirado tudo na cirurgia, porque se eles tirassem tudo, iria, tipo, comprometer mais o meu olho e tudo mais, a médica, né, achou que realmente era o câncer que estava ali, né, resistindo, porque não foi tirado nada, não foi retirado tudo, então ele estava ali resistindo. E eu lembro que eu fiz a cirurgia na quarta, sexta-feira eu já estava em casa, e eu estava em casa, e nisso o meu marido, ele tinha passado mal já, antes de eu ter feito a cirurgia, ele tinha passado mal, ele tinha ido para emergência, tinham feito os exames, tudo nele, mas ainda não tinha uma resposta desses exames que ele fez. E um dia ou 2 dias depois que eu cheguei em casa, né, que eu tive alta da cirurgia, o médico ligou para ele, falando que tinha saído o resultado, e que tinha basicamente certeza do que ele tinha, ele só precisava ir no hospital, fazer uma punção lombar para comprovar, mas que ele já tinha suspeita, assim, quase declarada, de esclerose múltipla. Então, quando o médico ligou para ele e deu esse diagnóstico, foi aí que aquele chão, né, que eu quase não tinha, foi embora mesmo. Porque eu estando doente, eu conseguia lidar, porque eu sabia que tinha ele para estar ali com as crianças e tudo mais. Mas a partir do momento que eu não era a única doente em casa, foi aí que eu fui mesmo abaixo, sabe? Foi aí que eu comecei a ter crises de pânico e crises de ansiedade, e comecei a ser medicado com antidepressivos. E a gente estava sozinho em Portugal, com 2 crianças. E foi aí que na nossa cabeça veio, então a gente precisa ir embora. Isso foi em outubro, né? Então em outubro, até a gente comprar a passagem, acho que foi em fevereiro que a gente comprou a passagem. Então em outubro até fevereiro a minha cabeça
não parava. Eu fiquei bem perdida mesmo, assim, porque eu não tinha muito conhecimento, e até hoje eu não tenho muito conhecimento assim, né? A gente vai estudando ali um pouco por cima, mas é só convivendo com a esclerose pra gente ir entendendo, a gente ir aprendendo sobre a doença. Então foi um baita susto, porque eu não sabia nada. A gente fica sempre com medo do desconhecido. E na minha cabeça, esclerose, tipo, acabou a vida, a pessoa vai ficar acamada, não vai poder fazer nada, tá? E não, gente. Hoje em dia tem muito paciente com esclerose que leva uma vida normal, tá? Depende do grau, depende do quão afetou, né, esses surtos, porque a esclerose, ela é por surtos, é uma doença que é feita por surtos. Então, assim, o problema da doença dele é que foi muito silenciosa. Ele teve um surto que ele ficou com tontura. Foi quando começou a pandemia, então assim, a gente achou que era labirintite e não era, já era um surto, o primeiro surto de esclerose. Não tinha nem como ir no médico, porque naquela época fechou tudo, né? E depois ele teve um surto que a gente achou que era uma falha na perna, porque ele tinha ficado sentado na praia e a perna dormiu, sabe? Mas não, era um surto. Então, assim, a dele foi muito silenciosa e é muito agressiva. Então, ele tem sequelas hoje que provavelmente não vai voltar. São sequelas irreversíveis pelo tempo e pela agressividade, né? Que foi, e ele ficou muito tempo sem tratamento porque não sabia da doença. Então, o primeiro surto dele foi com 26 anos e ele foi ter o diagnóstico com 30. Então, são em 4 anos que ele conviveu com a doença, né, tendo pequenos surtos silenciosos, e isso fizeram com que ele tivesse tanta sequela hoje em dia. Então, assim, ele tem muita dificuldade no equilíbrio, na mobilidade em si, a sensibilidade na ponta dos dedos, ele tem, e na palma assim da mão, né? Então, assim, não é toda vez que ele consegue segurar alguma coisa, às vezes ele precisa de um pouco de ajuda. Então, na minha cabeça, eu doente e ele doente, sabe? Eu preciso de saúde para cuidar dele e eu não tenho saúde. Então, foi aí que a gente, né, falou que a gente precisava voltar, porque a gente precisava de uma rede de apoio que a gente não tinha lá. Só que foi muito difícil eu aceitar isso, sabe? Foi muito difícil. Na minha cabeça eu entendia como um retrocesso, eu entendia como uma derrota, sabe? E não, eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim para entender que o fato de eu estar voltando não é uma derrota. A gente foi e às vezes as pessoas, quando a gente comenta, né, que a gente chegou, quando a gente estava tirando a documentação e tudo mais, porque a gente ficou 7 anos, só voltou porque não deu certo. Não, gente, não é porque não deu certo. Deu certo demais. O único problema é que a gente precisava voltar, porque a gente não tinha, né, essa rede de apoio. Infelizmente, a gente não tem o principal, que é a saúde, que às vezes a gente esquece. A gente pensa em tanta coisa que a gente esquece o principal, que é a saúde. Que sem a saúde a gente não faz nada. Igual a gente. Tava os dois lá durante 7 anos, sozinhos, tranquilo, vivendo a nossa vida. Faltou a saúde, a vida virou de cabeça para baixo, a gente teve que voltar. Então, a gente voltou no susto, porque quando a gente começou a procurar passagem, a gente achou uma passagem super em cima, tava super barato, e a gente, a gente nem terminou de arrumar quase nada que a gente tinha lá. A gente foi adiantando, assim, o máximo que a gente conseguia. E voltamos, né? Voltamos para cá agora. Ele, graças a Deus, tá com o tratamento dele. Todo mês ele vai fazer o tratamento dele. Então ele tá assim, não teve nenhum surto. A doença tá controlada. A única coisa são aquelas sequelas que eu falei, né? Mas assim, no mais, gente, graças a Deus, ele tá conseguindo o tratamento e não tá tendo surto. Então esse é o principal, né? Que a gente não vai curar. A esclerose não tem cura. Mas a gente deixa ela ali, né, estagnada. A gente dá um pause, digamos assim, nela. E a preocupação maior tem sido pelo meu caso mesmo. Mas eu já estou, assim, melhor em relação a isso.
já estou assimilando mais as coisas, tô tendo, assim, um discernimento maior para digerir tudo. Hoje mesmo eu fui na consulta, na sexta-feira eu vou fazer um exame e depois do resultado desse exame que eu vou, né, poder marcar essa cirurgia, porque é uma broncoscopia, né? O médico até recomendou para eu ir com um acompanhante que vão fazer a sedação, porque vão tentar fazer ali alguma biópsia do que eles conseguirem, mas é pouco provável que eles consigam fazer uma biópsia total disso, então, porque é um lugar que pelo nariz, assim, não tem tanto acesso e que provavelmente eu vou ter que fazer mesmo aquela biópsia, né, aquela cirurgia que vão ter que abrir aqui como se fosse para retirar o tumor das outras vezes, só que só para fazer a biópsia, para poder ver, né, se esse tumor que apareceu aí é o mesmo tipo de câncer. E assim, gente, vivendo um dia de cada vez, né? Tudo, desde o começo até aqui. E às vezes a pessoa não entende, né, o porquê que às vezes eu pareço tão desesperada assim nos vídeos. Mas é por isso, gente, não só o meu diagnóstico, né? O Eduardo também tem o diagnóstico dele, que é um diagnóstico difícil, que é um diagnóstico que eu demorei muito tempo e eu acho que eu ainda não, assim, não aceitar, porque eu acho que aceitar, né, você não tem que aceitar nada. Eu acho que você sempre tem que contestar o porquê que você tá passando por aquilo e sempre pedir para você não ter mais aquilo. Mas é assimilar toda a notícia. Que eu falo que, assim como um luto, né, você tem que assimilar o luto para você entender e seguir a vida. Eu não tive tempo de assimilar a minha notícia, o meu diagnóstico. Eu saí da cirurgia e já recebi o diagnóstico dele. E então isso mexeu muito, assim, comigo e tem sido, assim, mais difícil para eu entender tudo isso no conjunto. Eu não consigo separar, né, porque somos nós os dois dentro de casa. Então, assim, é muita coisa. Era muita coisa para eu carregar sozinha em Portugal, então por isso que a gente voltou. E é isso. Essa aí é um pouquinho, né, da nossa luta, do nosso drama. Eu até conto, né, às vezes tô conversando com algum técnico no hospital que tá fazendo algum exame, começa a contar a história e a pessoa fica incrédula, porque realmente, gente, é uma coisa assim, parece de filme de novela, né? Porque não é só uma pessoa, tipo, foram as duas pessoas que ao mesmo tempo receberam uma notícia ruim, um diagnóstico ruim. Mas é isso. Vida que segue, está tudo nas mãos de Deus. Ele já tem, né, nos abençoado aí com as pessoas que estão nos ajudando, já tem nos abençoado aí com agora, né, com o meu canal, com tanta gente nova chegando. Então, se você, né, também é um paciente com esclerose múltipla, também comenta aqui pra mim, porque é muito boa, né, essa troca de experiências. Às vezes eu estou aqui e estou ajudando outra pessoa que também está passando pelo mesmo, então essa troca de experiências é muito boa. A gente não está sozinho, né? Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, não, a gente não está sozinho. Então conversar, estar aqui fazendo esse vídeo para vocês me ajuda muito, e também eu espero que ajude outras pessoas aí do outro lado. E no fim é isso. Por enquanto essa tem sido, né, a nossa trajetória até aqui, com bastante coisa na bagagem, apesar da nossa idade, né? Eu tenho 30, o Eduardo tem 31, a gente já tem muita coisa aí na bagagem, mas espero que vocês continuem aqui nos acompanhando, porque eu creio que logo logo vai ter um vídeo de notícias boas por aí. Então, muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, de hypar esse vídeo e de me seguir lá nas outras redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!